Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da nossa aula de hoje é fatorial. Então acompanhe comigo aí o material, tudo bem? Sendo n pertencente ao conjunto dos números naturais e n maior que 1, definimos fatorial de n como o produto de n números naturais consecutivos de 1 até n. E indicamos n fatorial, ou como se lê, né? Fatorial de n ou n fatorial. Tudo bem? Em símbolos, nós vamos encontrar a seguinte expressão. O n fatorial é igual a 1 vezes 2 vezes 3 vezes o enésimo termo menos 2, vezes o enésimo termo menos 1, vezes o enésimo termo. Com isso, nós podemos já construir a definição de fatorial. De um modo geral, nós podemos escrever o fatorial da seguinte maneira. N fatorial é igual a n menos 1 fatorial vezes o n. Dessa fórmula, nós podemos tirar duas definições e que elas são importantíssimas para nós aplicarmos o estudo sobre fatorial. Então, a primeira delas é, se o meu n for igual a 1, então nós temos a seguinte situação. 1 fatorial é igual a 1 menos 1 fatorial vezes 1. E aí você vai perceber aí que o 1 será igual a 0, porque 1 menos 1 é 0 fatorial vezes 1. E aí o que nos sugere a definição? Que o 0 fatorial ele é igual a 1. Por quê, gente? Pela definição logo acima, você percebe que o n ele tem que pertencer ao conjunto dos naturais e esse n ele tem que ser maior que 1. Tudo bem? E esse conjunto dos naturais deve ser com n consecutivo de 1 até n, ou o enésimo termo. Da mesma forma, acontece se o n for igual a 2. Nós teremos 2 fatorial igual a 2 menos 1 fatorial vezes 2, ou ainda 2 igual a 1 fatorial, que provém aí do 2 menos 1, vezes 2 fatorial. E aí vem a segunda definição, que nos sugere a seguinte situação, que 1 fatorial também é igual a 1, em decorrência da definição de fatorial. Tudo bem? Então tenham esses dois casos em mente para que a gente possa sair de algumas situações que possivelmente nós encontraremos quando trabalharmos fatorial. Tudo bem? O cálculo do fatorial. Para encontrar o fatorial de um número, basta calcular o produto. Note também que o fatorial é uma operação que, ao aumentar o valor de n ou do enésimo termo, o resultado também aumentará muito, porque nós estamos trabalhando com produto. Então, quando você percebe que há uma sequência de produto, de números se multiplicando, você vai ter uma explosão no resultado. Tudo bem? Então vamos ao primeiro exemplo. 4 fatorial nós podemos escrever assim, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí fazendo o produto desses quatro elementos, nós teremos um resultado de 4 fatorial igual a 24. De igual modo, nós podemos fazer para o 5 fatorial. E aí vamos pegar o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e o vezes 1. E nós teremos o resultado do 5 fatorial igual a 120. De igual maneira, acontecerá para o 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí nós teremos o resultado de 720 quando for 6 fatorial. Tudo bem? Nós temos também algumas operações com o fatorial. E aí é bom lembrar
dessas regrinhas ou dessas definições para que a gente consiga sair de algumas situações quando for trabalharmos o fatorial. Então, olha só, para resolver operações com o fatorial, é importante tomar cuidado para não cometer alguns erros. Quando vamos somar, subtrair ou multiplicar dois fatoriais, é necessário calcular cada um deles separadamente. Então percebam aí, somente a divisão possui formas específicas para a realização de simplificações. Não cometa o erro de realizar a operação e conservar o fatorial, seja para a adição ou subtração, seja para a multiplicação. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês perceberem as situações. No primeiro aí nós temos 2 fatorial mais 3 fatorial. Por recorrência de nós sabermos que 2 mais 5, aliás, 2 mais 3 é igual a 5, quando se trata de fatorial, isso é diferente, tá? Então, o fatorial, ele existe regras próprias para nós podermos operacionalizar com eles, tudo bem? Então, nesse caso, está incorreto 2 mais 3 ser 5, tudo bem? Da mesma forma acontece para a multiplicação. Então, perceba aí que no exemplo que nós temos 4 vezes 3 fatorial, que na multiplicação dentro do conjunto dos números reais, ele seria 12. Mas no caso de fatorial, isso não pode acontecer. Da mesma forma para a subtração, 7 fatorial menos 5 fatorial, lá no conjunto dos reais seria 2, mas no fatorial a gente não faz esse tipo de operação, tudo bem? Na hora de resolver qualquer uma dessas operações, devemos calcular cada um dos fatoriais. Então, observe como seria 2 fatorial mais 3 fatorial, primeiro eu vou fazer o fatorial de 2, que é 2 vezes 1, mais, e aí nós vamos fazer o fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. E aí você resolve os valores que estão entre parênteses. No primeiro parênteses o resultado é 2, no segundo parênteses o resultado é 6. Assim, você pode somar 2 mais 6 igual a 8. Então perceba a diferença. Lá, o resultado anterior, do exemplo anterior, estava 2 fatorial mais 3 fatorial, e diferente de 5, que é verdade. Mas perceba que aqui, ao somar o fatorial, ele dá resultado 8. Tudo bem? Vamos ao segundo exemplo para você verificar isso bem melhor. 4 fatorial vezes 3 fatorial. Então, o fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí vem um produtozinho. E agora nós vamos para o fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. O produto do primeiro será 24. O produto do fatorial 3 é 6. E aí o produto desses resultados é 144. Portanto, o produto do fatorial 4 e o fatorial 3 é igual a 144. Bem diferente da anterior, como a gente fazíamos lá no conjunto dos reais. 4 vezes 3 era 12. Tudo bem? Próximo exemplo é 7 fatorial menos 5 fatorial. E aí percebam que eu fiz o fatorial de 7 menos o fatorial de 5, onde nós encontramos os valores 5.040 menos 120. E aí o fatorial de 7 fatorial menos 5 fatorial é igual a 4.920. Tudo bem, gente, até aqui? Vamos ao exercitando? Então, observe só o exercitando que está proposto a vocês. Calcule o fatorial de o quociente, né, do fatorial de 12 e 10. Então, substituindo 12 por 10 fatorial vezes 11 vezes 12, nós temos que 12 fatorial dividido para 10 fatorial é igual, aí você vai perceber que é 10 fatorial vezes 11 vezes 12 dividido para 10 fatorial. Aqui vocês percebem que eu tenho 10 fatorial em cima, tenho 10 fatorial embaixo. Então nós podemos simplificar aí, né? 10 fatorial vai a 1, certo?
Então, na verdade, eu tenho um produto de 11 vezes 12, que é 132. Então, o fatorial, a divisão, o quociente de 12 fatorial e 10 fatorial é 132. Vamos a mais um caso? Sobre o fatorial de um número, julgue as informações a seguir. Então, nós temos 3 alternativas aí. 0 fatorial mais 1 fatorial é igual a 2. No segundo, 5 fatorial menos 3 fatorial é igual a 2 fatorial. E no terceiro, nós temos 2 fatorial vezes 4 fatorial é igual a 8. E aí vem os distratores das questões, são 5. Na letra A, ele diz que somente a primeira alternativa lá em cima é verdadeira. Na B, ele diz que a segunda é verdadeira. Na C, ele diz que a terceira é verdadeira. Na D, ele diz que a primeira e a segunda é verdadeira. E no E, somente a 2 e a alternativa 3 são verdadeiras. E aí, pessoal, vocês, o que vocês acham? Qual delas é verdadeira? Ou quais delas são verdadeiras? Então, quando nós formos resolver a primeira alternativa, você vai perceber que 0 fatorial mais 1 fatorial é igual a 1 mais 1, que nós temos 2. Lembra da definição do 0 fatorial e do 1 fatorial? Olha só a importância deles aí. Aqui nós temos também o 5 fatorial menos 3 fatorial. Como resultado, quando nós desenvolvermos essa operação, ele nos dá o valor de 144, que é diferente do 2 fatorial que está na alternativa. Então, ela é falsa. Percebam. Na alternativa 3, quando nós desenvolvemos o produto de 2 fatorial vezes 4 fatorial, você percebe que temos resultado de 48, que é diferente do resultado que está lá na alternativa, que ele disse que é 8, certo? Então também é falsa. Daí, nós podemos já concluir. Qual é a verdadeira? Então, nesse caso, nossa verdadeira é a A. Nossa alternativa A é a alternativa gabarito para essa questão. Tudo bem? Pessoal, a aula de hoje foi sobre fatorial. E aí eu peço a vocês que revejam essa aula mais uma vez, recorra a outras aulas para que haja um aprofundamento sobre essa temática. E também, vá lá na plataforma Eduque, faça as atividades complementares e uma boa aula e até a próxima.